Olá! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao conteúdo da aula Música, Arte e Ciência. Nesta aula, nós vamos utilizar alguns conceitos de matemática e física que estão presentes no final do nosso currículo do ensino fundamental de maneira simplificada. Para que você entenda o conteúdo completo, não é necessário que você tenha uma formação prévia em música. A parte do conteúdo referente à teoria musical também será dada de maneira simplificada, de maneira visual, através de gráficos, com auxílio de sons. Não entraremos em detalhes minuciosos de teoria musical e nem utilizaremos a forma de partitura e notações musicais. Fazendo dessa maneira mais simplificada, nós conseguimos democratizar esse conteúdo para que pessoas que não tenham grande expertise dentro das áreas possam entender a relação entre música e os sons com as ciências exatas. Portanto, o conteúdo dessa aula é um conteúdo de nível introdutório ao assunto. Então vamos lá. Antes que a gente possa relacionar música e ciência, nós temos que ter uma definição do que é música. A definição que eu vou usar aqui é a definição europeia do século XVIII. A música pode ser dividida em três grandes pilares: melodia, harmonia e ritmo. Para que a gente possa entender isso melhor, eu separei o exemplo de uma música que todo mundo conhece, que é Parabéns a Você. E nós vamos ver o que é a melodia, a harmonia e o ritmo dentro dessa música. Melodia, o nosso primeiro pilar. Melodia é uma sequência de notas que exprime a essência da música, o componente mais memorável. Se a gente quiser uma explicação mais simples, a gente pode falar que é a parte que a gente canta. Qual seria a melodia de Parabéns a Você, então? Vamos ouvir. E o que é harmonia? Harmonia é uma combinação de notas e sons e a relação dos intervalos que existe entre eles. Se a gente quiser explicar isso de uma forma mais simples, é o que acompanha. Então, se a melodia é o que a gente canta, a harmonia seria o quê? Os instrumentos que acompanham, que fazem como se fosse o fundo dessa música e que vão dar o sentimento que a gente quer. Vamos ver o exemplo do que seria um tipo de harmonia em Parabéns a Você. E o ritmo? O ritmo é a marcação e a organização dos sons ao longo do tempo. Se a gente quiser simplificar a explicação, é a parte que a gente bate palma em parabéns, ou a bateria de uma música, por exemplo. Vamos ver um exemplo de ritmo na música Parabéns a Você. Agora que nós vimos o que é melodia, harmonia e ritmo, e vimos um exemplo dentro dessa música que todos nós conhecemos, vamos juntar as três coisas e ver o resultado. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more.
A música, ou uma peça musical, acontece no intervalo de tempo. Para que isso seja inteligível para os nossos ouvidos, o nosso cérebro divide isso em pedacinhos. Então nós precisamos conhecer o conceito de compasso. O que são compassos? Compassos nada mais são do que a divisão da música em intervalos de tempo geralmente iguais. Como um compasso representa uma divisão, nós atribuímos fórmulas para esses compassos em forma de fração. O sistema europeu do século XVIII estipulou que a fração que indicar a fórmula de compasso sempre terá como referência uma nota que dura 4 tempos, também chamada de breve. A escolha dessa nota de 4 tempos como referência foi definida a partir da fórmula de compasso mais comum em todas as músicas, 4x4. Numa fórmula de compasso, o numerador sempre vai indicar a quantidade de tempos que aquele compasso possui. Já o denominador vai indicar quanto dura cada tempo, baseado numa nota breve ou numa nota de 4 tempos. Ou seja, se o denominador é 4, 1/4 de 4 tempos é sempre 1 tempo. Então agora sabemos que toda vez que aparecer uma nota 4 no denominador, ela vai estar indicando que cada unidade de tempo vale 1 tempo, independente do numerador. Em resumo, um compasso 4x4 é um compasso que tem 4 tempos e cada nota dura 1 tempo. Portanto, vamos contar como 1, 2, 3, 4. Vamos ver o exemplo de marcação. Agora vamos ver o mesmo exemplo com a ajuda de uma batida eletrônica. Vamos ver agora um exemplo de um compasso 3x4. O nominador 3 significa que o compasso tem 3 tempos. O denominador 4, como já vimos antes, significa que cada tempo vale 1 tempo. Então, ao invés de contarmos até 4, nesse vamos contar até 3. 1, 2, 3. Vamos ver a marcação do compasso. Agora vamos ver a marcação com uma batida eletrônica. O numerador nem sempre é menor do que o denominador, pode ser maior. Vamos ver agora um exemplo de um compasso 5x4. Se a gente olhar o numerador, significa que esse compasso tem 5 tempos. E o 4, como vimos, significa que cada tempo vale 1 tempo. Então, neste compasso, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver a marcação. E agora vamos ouvir um exemplo com uma batida eletrônica. Mas o que acontece se a gente trocar o denominador? Vamos voltar para o exemplo de 3x4. Num compasso 3x4, nós contamos 1, 2, 3. Se o denominador representa quanto vale cada tempo, e é uma fração, quanto maior o denominador, menos vai valer cada tempo. Se multiplicarmos tanto em cima quanto embaixo por 2, vamos ter uma fração de 6/8, que essencialmente dura o mesmo tempo que uma fração de 3x4. Porém, cada tempo agora é contado como meio tempo. Então, ao invés de contarmos 1, 2, 3, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o exemplo da marcação. Agora vamos ouvir o mesmo exemplo com uma batida eletrônica. Muitas músicas estabelecem as suas fórmulas de compasso e seguem com ela até o fim. Mas muitas outras músicas misturam fórmulas. Vamos ver um exemplo agora misturando a fórmula de compasso 4x4 com a fórmula de compasso 6x8.
As barras verticais que estão representando os compassos 4x4, elas têm uma relação de 2 vezes a largura das barras verticais que estão representando os compassos 6x8, pois, como vimos, um denominador 2 vezes maior significa que vamos ter como referência um tempo 2 vezes menor. Então, cada compasso 6x8 ele vai ter o mesmo tamanho de um compasso 3x4. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o conceito de compasso, nós podemos colocar notas dentro desses compassos. Cada nota que cada instrumento vai ter, ela tem a sua duração. E nós podemos ter notas com várias durações diferentes. Vamos ver um exemplo agora de uma nota sendo tocada com durações de tempos diferentes. Agora que vimos como a música é organizada ao longo do tempo, os compassos, e que cada compasso vai ter várias informações sobre notas e suas durações. Precisamos falar das notas. O que são as notas? Quais são as notas? Nesse sistema europeu do século XVIII, são propostas 12 notas. Para que a gente possa visualizar as notas de uma maneira mais prática, podemos usar as teclas de um piano. Da esquerda para a direita, as teclas do piano estão diretamente ligadas à afinação de cada nota, indo do grave para o agudo. Cada tecla representa uma nota musical. E podemos perceber um padrão. Temos 3 teclas brancas com teclas pretas entre elas, um espaço sem teclas pretas, e depois 4 teclas brancas com teclas pretas entre elas, e outro espaço sem teclas pretas. E aí o padrão se repete. Quando o padrão se repete, as notas e seus nomes também começam a se repetir. Os nomes das teclas brancas são muito familiares para nós. O famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A distância entre 2 teclas brancas que possuem uma tecla preta no meio, chamamos de um tom. Por exemplo, Dó e Ré. Quando olhamos para a distância entre Dó e a tecla preta entre ele e Ré, nós temos meio tom, ou um semitom. As teclas pretas ganham, portanto, uma denominação derivada das teclas brancas, como se fossem meio tom acima ou abaixo de uma nota representada na tecla branca. Quando aumentamos uma nota em meio tom, usamos o sinal de sustenido, que é esse símbolo que parece um jogo da velha. Então, o nome da tecla preta entre Dó e Ré pode ser Dó sustenido. Quando descemos meio tom ou um semitom de uma nota representada numa tecla branca, nós usamos o símbolo de bemol. Então, a tecla preta entre Dó e Ré também pode ser chamada de Ré bemol. A notação Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é derivada da notação italiana musical. Existe também a notação inglesa, que substitui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si por letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, sendo A a nota Lá, B a nota Si e assim subsequentemente até a nota Sol. Quando chegamos no Lá, voltamos a ter o A. Falamos do espaço de tom e semitom. Mas como que chamamos os espaços entre teclas brancas que não possuem uma tecla preta no meio? São espaços de um semitom. Então, entre teclas brancas, temos o espaço de um semitom entre Mi e Fá e entre Si e Dó. Quando uma nota se repete aparecendo uma próxima vez nas teclas de um piano, nós denominamos esse espaço de oitava. O que acontece é, a relação de frequências dessas notas é exatamente o dobro em hertz. Ou seja, é a mesma nota, só que ela soará mais aguda ou mais grave. Vamos ver um exemplo de oitava de Dó. Isso pode ser visto com qualquer outra nota. Por exemplo, com Mi ou Lá. E assim nós temos as 12 notas que vamos trabalhar. Com essas informações que tivemos até agora, nós vamos poder começar a relacionar agora as notas com a matemática e com a física. Os sons que a gente escuta são resultado da capacidade dos nossos ouvidos de detectar a vibração do ar.
Essas vibrações, elas viajam pelo ar, com áreas de maior pressão, conhecidas como compressões, e áreas com menor pressão, conhecidas como rarefações, saltando para frente e para trás, levando essa onda longitudinal para frente. Se a gente fizer um gráfico simples da pressão do ar no espaço em que ela está viajando, podemos ver a representação da forma de uma onda de som. Nós vimos agora há pouco como as notas se distribuem nas teclas de um piano e como essa posição está relacionada diretamente à sua afinação, que também podemos chamar de tom ou altura. A afinação de um som depende da frequência de sua onda sonora. A frequência e a afinação mantêm uma relação exponencial, o que significa que a mesma proporção entre frequências, por exemplo, a proporção de 1 para 2, de 220 Hz a 440 Hz, e de 440 Hz a 880 Hz, vai resultar na mesma diferença percebida na afinação, que é de 1/8. Agora vamos relacionar isso com a escala de 12 notas que a gente viu há pouco. A gente sabe que as notas separadas por 1/8 têm o mesmo nome, e soam e se comportam como se fossem a mesma nota, só que uma é mais aguda e a outra é mais grave. Elas têm afinação ou altura diferentes. Esse espaço da oitava é exatamente o dobro da frequência. Todos os outros intervalos e notas são derivados disso. Então, cada espaço de semitom pode ser entendido como 1/12 de uma oitava. A proporção de um semitom seria a 12ª raiz de 2, ou 2 elevado a 1 sobre 12. Dessa forma, para aumentar uma frequência em um semitom, é só multiplicar ela por 2 elevado a 1 sobre 12. Se formos aumentar essa frequência em 12 semitons, ou seja, uma oitava, ela seria multiplicada 12 vezes. É 2 elevado a 1 sobre 12 elevado a 12, ou seja, é 2 elevado a 12 sobre 12, que é apenas multiplicar por 2. Agora vamos falar sobre os intervalos entre as notas. Combinações de duas notas em certos intervalos podem soar consonantes, o que significa que elas soam como se estivessem concordando uma com as outras. Isso acontece quando as duas frequências têm uma proporção de números inteiros simples. Por exemplo, a oitava tem uma proporção de 1 para 2, dois números inteiros simples. Além da oitava, temos outros intervalos consonantes. Um dos mais conhecidos é a quinta justa, que é de 7 semitons. Como são 7 semitons, é um intervalo de 7/12 de oitava, que é aproximadamente 1,498, que é ali pertinho, quase 1,5. Uma proporção de 1 para 1,5, podemos simplificar de 2 para 3. Também é uma proporção muito simples. A razão pela qual uma simples razão de números inteiros soa consoante provavelmente tem a ver com o período da onda resultante quando as duas ondas são somadas. Com uma proporção de 1 para 2, o período da onda resultante é de uma vez a onda de frequência mais baixa e 2 vezes a onda de frequência mais alta. Com uma proporção de 2 para 3, o período resultante é de 2 vezes a onda com frequência mais baixa e 3 vezes a onda de frequência mais alta. Essas proporções simples facilitam para os nossos cérebros perceberem um padrão regular quando as duas notas são somadas. Agora vamos ouvir como soa um intervalo dissonante, um intervalo onde as notas soam um pouco conflitantes. Um bom exemplo de intervalo dissonante é o trítono, que é uma distância de 6 semitons entre as notas. 2 elevado a 6 sobre 12, ou 2 elevado a 1/2, é apenas a raiz quadrada de 2, que resulta em uma razão irracional, que não se aproxima de nenhuma razão simples. Isso gera um padrão muito irregular quando as ondas e notas separadas por um trítono são somadas. E nós já ouvimos falar na palavra acordes, né? Mas o que é um acorde? Um acorde consiste em 3 ou mais notas. Um bom exemplo de acorde consonante é a tríade maior básica, que é aquele intervalo de quinta justa que a gente já viu, com a adição de uma terça maior no meio. O intervalo de uma terça maior representa 4 semitons. 2 elevado a 4 sobre 12 é bem próximo de 1 e 1/4. Isso resulta mais uma vez em uma proporção bastante simples de números inteiros, uma proporção de 4 para 5. Um intervalo ou um acorde ser mais consonante ou dissonante não quer dizer que ele é melhor ou pior. Os acordes imprimem a sensação que queremos passar,
Existem centenas de combinações possíveis e todas têm o seu papel numa composição. Então vamos ver alguns exemplos de acordes com intervalos dissonantes que com certeza você já ouviu em várias músicas por aí. Por exemplo, o acorde com sétima dominante. E um acorde com sétima diminuta. As ondas senoidais, ou seja, as ondas que são representadas como um gráfico de senoide, são as ondas mais simples que a gente pode ouvir. A gente percebe elas como sendo praticamente apenas uma frequência. O teorema de Fourier afirma que funções periódicas que são razoavelmente contínuas podem frequentemente ser expressas como a soma de diferentes funções senoidais. Calma, gente, eu prometo que a gente não vai fazer contas de fórmulas absurdas, é só para contextualizar o que vem por aí. Quando falamos de som, isso significa que os sons que ouvimos podem ser divididos em uma combinação de muitas ondas senoidais simples, cada uma com suas respectivas frequências. Essa informação é muito importante para entender os sons produzidos por instrumentos musicais ou quando produzimos os nossos próprios sons musicais através de sintetizadores de áudio. As proporções dos intervalos dentro da escala de 12 notas variam de 1 a 2 em intervalos geométricos de 2 elevado a 1 sobre 12. Mas se olharmos para as frequências que são múltiplos inteiros da frequência fundamental, elas formam todo um outro sistema conhecido como série harmônica. O significado da série harmônica é que adicionar esses harmônicos não altera o período fundamental da onda. Como resultado, o som combinado soa tonal. É um som em que a nota fundamental ela ainda é clara, é fácil da gente distinguir ela. Por outro lado, quando um som contém frequências que não estão na série harmônica de sua frequência fundamental, conhecidas como frequências inarmônicas, esse som soa mais atonal. Em outras palavras, é mais difícil da gente entender qual é o tom ou nota. Vamos comparar as frequências de um piano com uma caixa de bateria. Podemos ver que o piano, que é um instrumento tonal, tem frequências mais harmônicas. Agora que a gente viu um pouquinho da matemática e da física por trás dos sons, seria interessante mostrar que a matemática também pode ser usada como uma ferramenta criativa. O Instituto de Santa Fé, com a Orquestra Sinfônica Local, fizeram uma análise de relações matemáticas dentro de uma fuga do Bach. Vamos ver o que o maestro da orquestra disse sobre as relações entre matemática e música. Nas palavras do maestro. We love patterns. We love it when things fall into place, when the last piece of the puzzle fits in, when a piece of music returns triumphantly to the tonic. But we also love to be surprised. We love to see the rules get broken, for the pattern to shift beneath our feet, for the puzzle to refuse to fit together until we look at it from a new angle. This tension between pattern and surprise keeps our ears pricked up. It gives us enough to hold on to, but keeps us on our toes. E com essa introdução do tema magnífica do maestro da Orquestra de Santa Fé, vamos aproveitar o gancho para falar um pouquinho de simetria. Existem alguns tipos conhecidos de simetria. Tem a simetria bilateral, onde um lado reflete o outro. Temos também a simetria radial, que é uma simetria que é feita em vários eixos. Se usarmos um pouquinho de matemática, podemos perceber outras formas de simetria. Podemos falar sobre o triângulo de Pascal, onde sempre o número na linha de baixo entre os números é a soma deles. E essa pirâmide vai crescendo. E a simetria não é só na forma e na organização dos números pelo espaço, mas se nós destacarmos os números ímpares dos pares, nós temos uma formação de padrões triangulares infinitos e simétricos. Podemos falar sobre a sequência de Fibonacci, que vai formando uma espiral contínua e simétrica. Sempre a próxima casa é a soma das últimas duas. Esses padrões em espirais do Fibonacci podem formar os fractais. Um fractal é uma figura geométrica que é encontrada em todo lugar da natureza. É um objeto em que suas partes separadas repetem os traços, ou aparência, do todo. Essa repetição segue a sequência de Fibonacci tanto para aumentar ou diminuir os tamanhos. E aí nós voltamos a falar da Orquestra da Cidade de Santa Fé,
e do Instituto Santa Fé, que fizeram um experimento sobre uma das fugas do Bach, em que ele usa o conceito de fractais dentro da música, fazendo com que um trecho da música seja repetido em velocidades diferentes, em tempos diferentes, se intercalando e se invertendo. Então agora vamos dar uma olhada no vídeo da própria orquestra e do seu experimento. Vamos ouvir o tema principal na trompa da orquestra. Agora vamos ouvir exatamente o mesmo tema, só que ele é invertido, no segundo trompete da orquestra. Agora vamos ouvir exatamente esse tema invertido, só que com o dobro do tempo, ou seja, 2 vezes mais lento, no primeiro trompete. O mesmo tema invertido 4 vezes mais lento, na tuba. E agora vamos ver como é que o Bach relacionou tudo isso usando essa simetria baseada em fractais para compor um tema extremamente complexo. E esse foi o conteúdo da aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.